E hoje eu queria contar o nosso causo, é a marca do nosso canal, eu não posso deixar de contar. Senta lá que já vem história, minha gente. Até eu vou me ajeitar aqui na cadeira. Eu tenho que ler literalmente. Então, eu vou tirar o foco do olhar de vocês, porque eu vou ler a história, né? Foi um conto autoral, mas é um negócio que eu não consigo. Ele é meio compridinho. Vamos lá. Henrique tem 10 anos e ele vive com os olhos sempre abertos. Demais. Como se o mundo estivesse prestes a começar toda vez. Ele mora numa casa simples com a avó que o criou desde bebê. Ele acorda cedo, pega a mochila, mas ele se atrasa quase todos os dias. Ou ele esquece a garrafinha, ou ele esquece a apostila, ou ele esquece o lanche. Na escola, ele é conhecido por dois apelidos: o distraído e o hiper. Durante as aulas, ele se levanta da cadeira, aponta o lápis 3 vezes seguidas, deixa cair o caderno, fala alto, fora de hora, faz pergunta que não tem nada a ver. Mas também é o primeiro a levantar a mão quando a professora pergunta sobre dinossauros, futebol e planetas. Ah, Henrique tem ideias muito boas, mas nenhuma delas cabe em linhas retas, com facilidade no papel. Ele não consegue fazer isso. A letra dele é tão difícil de entender que às vezes nem ele consegue. A professora pergunta: o que você escreveu aqui, Henrique? Ai, não sei. A matemática, então, virou o maior pesadelo dele. Ele troca sinal, inverte os números, erra na tabuada que ele já trabalhou e decorou 1000 vezes. Ele continua errando. Então, a professora começou a observar mais de perto o Henrique. Peraí, ele tem a cognição preservada. Ele é criativo. É uma criatividade pulsante, porque toda hora ele traz ideias, mas ele tropeça em tarefas que a maioria das pessoas, das crianças, consegue fazer e domina tranquilamente. Então, gente, tem dados reais aí da Organização Mundial de Saúde, isso é um comentário, né? Que segundo os dados da OMS, o TDAH afeta de 5 a 7% das crianças em idade escolar. Gente, é uma porcentagem alta, em termos assim de Brasil, né? Muitas ainda dessas crianças passam despercebidas e são taxadas por malcriadas e desorganizadas ou preguiçosas, ou agitadas demais, enfim. Além disso, de 3 a 5, ainda segundo a OMS, de 3 a 5% das crianças têm algum transtorno específico de aprendizagem, como esses que a gente falou aí, né? E são rotuladas ou porque sofrem em silêncio, ou porque são rotuladas por algo que elas não compreendem, na verdade. É porque elas não estão compreendendo, não é porque elas querem, né? Então, Henrique, com muitas dessas crianças que a OMS classifica, ele começou a dizer frases assim: eu sou burro, minha cabeça não funciona, eu não vou aprender nunca. Mas a professora não deixou isso passar batido. É isso que foi legal na nossa história aqui. Chamou a avó, porque ela que trazia o neto para a escola, ele ficava mais tempo com ela, explicou que Henrique poderia estar lidando com algum transtorno, aqui para nós, do neurodesenvolvimento, que aqui nós já conversamos sobre isso, e que isso não era uma sentença, mas era um convite à escuta e à adaptação a outras estratégias de ensino-aprendizagem. Então, juntas, elas buscaram uma avaliação com a psicopedagoga e precisou, sim, de uma avaliação neuropsicológica também. Às vezes, completando isso, a gente consegue fechar um bom estudo de caso, sabe? Então, as avaliações trouxeram o que a professora já estava intuindo: TDAH do tipo combinado, com traços de disgrafia e com traços de descalculia. Não é uma sentença, falei antes, né? Então, a escola se mobilizou e ele passou a fazer as avaliações oralmente, usar fichas coloridas, porque ele era um estilo de aprendizagem visual, gravar áudios ao invés de escrever textos maiores. Então, ele começou a fazer sessões com a psicopedagoga em atividades também de psicomotricidade, porque ela tinha também essa formação. E a professora percebeu que o Henrique aprendeu mais nos 2 últimos meses do que no ano todo, até ele ir para o atendimento, né? Então, e o mais bonito é que ele voltou a sorrir em sala de aula, porque ele voltou a se sentir capaz, entende? Voltou a levantar a mão, voltou a ver como ele era alguém capaz.
E aquelas ideias de Jerico, de falar, eu sou burro, eu não consigo aprender, isso aí já foi ficando mais longe, mais longe. Então, numa reflexão em dados reais, gente, segundo o Ministério da Educação, o número de crianças com laudos de transtorno do neurodesenvolvimento matriculadas na rede pública mais que dobrou nesses últimos 5 anos. Gente, isso é assustador. Mas o número de professores com formação específica para lidar com essas condições ainda é muito pequeno. Gente, passaram pelas minhas mãos turmas e turmas de especialização em psicopedagogia, em neuroeducação, mas ainda assim falta muito mesmo. E eu acho bacana que os professores estão buscando essa formação por eles mesmos. A gente não tem que esperar que o governo faça, que não sei quem diga, não. Vamos procurar a nossa atualização sempre, independendo dessas questões, né? Se a coordenação propôs, se a escola, se o colégio vai pagar, o colégio que você trabalha, vai na sua, né? Você está se enriquecendo. Bom, Henrique, então, é só milhares de estudantes brasileiros que carregam pesos invisíveis nas mochilas, entende? Não é só o peso dos livros físicos, carregam também pesos invisíveis nas mochilinhas deles. E tudo começa a mudar quando alguém decide enxergar qual é a causa desta queda no desempenho das notas, nas avaliações e alterações no comportamento, porque alguém conseguiu perceber. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesta frase de fechamento que eu vou falar agora. Literalmente, às vezes a criança mais inquieta da sala é a que precisa de mais calma. Às vezes a mais desorganizada é a que mais deseja ser compreendida. E às vezes basta um olhar atento para mudar tudo isso, mudar todo esse cenário, para que ela descubra que aprender, sim, é possível. Ela só precisa que seja do seu jeito, do jeito que ela consegue. Então, o que eu peço muito é a empatia, é o respeito, é ser por eles, sabe? E quando a gente estiver com eles, fazer uma entrega total, sabe? Você está pleno naquilo que está fazendo para que ele vá ficando pleno naquilo que faz. Então, no próximo vídeo, eu vou continuar com essa conversa, trazendo mais detalhes destes transtornos que eu falei e de outros transtornos do neurodesenvolvimento. Eu acho que esta série vai ter uns 3, 4 vídeos, vamos ver. Pode ser que eu inclua nisso a questão da medicalização, eu estou pensando conforme vai fluindo, né? Então, a gente precisa realmente dessa questão de estratégias conscientes, de um trato muito delicado com essas coisas. E principalmente da empatia. Se coloque no lugar, calça o sapato daquele que está com dificuldade. Pronto, muda tudo, né? Então, estamos assim combinados. Se esse conteúdo, ele fez sentido para você, compartilhe com pessoas que são da educação, são da área da saúde, familiares, amigos, com quem você acha que se importa com os problemas da criança. E aí, para que todo mundo venha acompanhar a parte 2 dessa nossa série, né? E aí pode ajudar ainda mais pessoas, a ajudar mais crianças e a enxergar essas crianças para além do rótulo, que é o que menos importa para nós.